Prezados alunos, vamos aqui para mais uma aula de programação orientada a objetos. E agora nós iniciando a parte mais avançada da nossa disciplina, que é herança. Herança vai ser muito útil para trabalhar reutilização de código e também para o polimorfismo. Então vamos aqui com muita atenção e dedicação aqui no estudo desta matéria de programação orientada a objetos. Essa aula é baseada no capítulo 9 do livro-texto, tá? E usando aqui os slides do Deitel também, né, deste livro, Java como Programar, tendo como base aqui para ministrar esta aula para vocês. Vamos tratar aqui de herança, né? Não vamos apresentar aqui todos os slides deste que foi formatado aqui pelo autor do livro, né? Mas nós iremos tratar aqui do assunto principal relacionado à herança. Beleza? Então vamos lá. O que é herança? Né? Vamos pegar esse conceito e aplicar aqui de forma o mais didática possível para o melhor entendimento. Herança é uma forma de reutilização de software, tá? Uma forma de reutilizar código, reutilizar conceitos, em que uma nova classe é criada absorvendo membros de uma classe existente. Então nós vamos reutilizar, vamos aproveitar o que já existe, né, e definir uma classe a partir dela, mas de acordo com umas regrazinhas que a gente vai ver. E aprimorada com capacidades novas ou modificadas. Permite economizar tempo durante o desenvolvimento de um programa, baseando novas classes no software existente testado, né, depurado e de alta qualidade. Né? A gente aproveita já código de uma classe já existente para definir uma nova classe. Não é a mesma coisa que a associação, porque a associação a gente trabalha com uma classe chamando ou passando mensagens para outra classe. Aqui não, a gente vai definir uma classe com os conceitos de uma outra classe. E isso aumenta a probabilidade de que um sistema será implementado e mantido eficientemente. Beleza. Então, olha só, tem duas características importantes aqui. A classe já existente que eu quero aproveitar, ela é chamada de superclasse. Também muitas vezes chamada de classe mãe. E a nova classe que é criada com base na superclasse é chamada de subclasse ou classe filha. E cada subclasse também, futuramente, pode ser uma superclasse de outras subclasses. E aí eu vou criando uma hierarquia. Tá? E a gente vai ver essa questão de hierarquia já. Tá? Uma subclasse pode adicionar seus próprios campos e métodos e pode aproveitar os campos e métodos da superclasse dentro de si, além de poder redefinir também métodos definidos na superclasse. A subclasse expõe os comportamentos da superclasse, né? É como se os comportamentos e campos da superclasse também fossem da subclasse, fossem declarados nela, né, para quem usa a subclasse, e pode adicionar comportamentos que são específicos da subclasse. É por isso que a herança às vezes é conhecida como especialização. Esse termo está coberto aqui um pouquinho mais. Pronto, aqui. Especialização, muitas vezes nós damos o nome à herança. Ou lá na UML também, generalização. A especialização é da superclasse para a subclasse. Generalização da subclasse para a superclasse. O que nós temos também? A superclasse direta, que é a superclasse a partir da qual a subclasse herda explicitamente. E a indireta, que vem da hierarquia, né? Eu posso ter uma classe que herda de outra, que por sua vez herda de outra, que por sua vez herda de outra. Então aqui eu herdo o que a classe herda diretamente é chamada de superclasse direta. E a que está mais acima, né, que não é diretamente, mas vem pela hierarquia, é chamada de superclasse indireta. Toda classe Java, por padrão, ela herda da classe Object do pacote java.lang. Toda. Tá? Então, a gente nem explicita isso porque é padrão.
Então, todas herdam ou estendem, né, também um outro termo que nós utilizamos, estende a classe Object, porém, se eu tiver uma superclasse direta, a classe Object é uma superclasse indireta da classe que tem outra superclasse direta. O Java só suporta herança simples. Como assim? Uma classe só pode herdar diretamente de uma superclasse. Eu não posso ter uma classe herdando de 2 ou 3, mas só pode herdar a partir de uma. O C++, por exemplo, já aceita herança múltipla, onde ele permite a herança de 2 ou 3 ou várias classes aí, mas aí tem que ter um controle muito forte para não dar inconsistências no programa. O tipo de relacionamento que nós conhecemos na herança é o relacionamento E1. Tá? Então, uma subclasse é uma superclasse. Né? Tipo assim, nós vamos criar, por exemplo, uma classe cachorro que herda de animal, da classe animal. Então, o cachorro é um animal. E fica até lógico essa denominação. Diferente do relacionamento T1, que é a composição como nós vimos nas últimas aulas, né? Que é uma associação forte aqui de que uma classe tem objetos de outra classe, enquanto na herança o relacionamento é uma classe é outra classe, uma outra classe, tá? E um relacionamento é um objeto de uma subclasse, também pode ser tratado como um objeto da superclasse, e nós vamos ver isso posteriormente. Então, nós temos aqui, né, superclasse, subclasse, vamos aqui alguns exemplos. Né? Como cada objeto de subclasse é um objeto de sua superclasse, e uma superclasse pode ter muitas subclasses, importante, o conjunto de objetos representado por uma superclasse é, em geral, maior que o conjunto de objetos representado por qualquer uma de suas subclasses. Né? Por exemplo, um animal ele vai representar várias subclasses que podem ser criados, como cachorro, gato, leão, girafa, elefante, hipopótamo, etc. Porém, a classe cachorro, né, não é um gato. Então, o conjunto de objetos da superclasse é maior do que o conjunto de objetos das subclasses. Por exemplo, aqui, vamos tratar de alguns exemplos aqui para ficar um negócio mais claro. Imagine que você tem uma classe chamada aluno. E aí você define o nome, a matrícula, algumas operações como matricular, trancar, etc. Que subclasses seriam possíveis para a superclasse aluno? Aí você pensa, não, eu preciso tratar especificamente de objetos alunos de graduação. Porque um aluno de graduação pode cursar disciplinas semestrais. Eu posso também criar um aluno de pós-graduação, onde eu tenho um nível superior, né, um nível acima do nível superior, uma especialização, mestrado, um doutorado. Eu preciso referenciar especificamente o aluno de pós-graduação. Então, nós podemos criar subclasses, chamada aluno de graduação e aluno de pós-graduação, que vão aproveitar o código de aluno, vão formar uma hierarquia. Eles herdam de aluno. Como a classe forma, eu posso ter atributos bem genéricos e operações bem genéricas para a classe forma e definir subclasses mais específicas, especializadas, chamadas círculo, triângulo, retângulo, esfera, cubo, e aí vai, né? Financiamento, tem o financiamento de carro e financiamento de casa, tem o empregado, a superclasse, eu tenho o corpo docente e o funcionário numa universidade, por exemplo, e conta bancária, que é o nosso projeto que nós estamos trabalhando. Nós podemos definir atributos de operações que são comuns a todo tipo de conta e, nas subclasses específicas, definir atributos de operações específicas de conta corrente e conta poupança, por exemplo. Então, uma superclasse existe um relacionamento hierárquico com as suas subclasses. E aqui nós temos uma representação de uma hierarquia cujo nome da classe
da superclasse principal aqui, da última superclasse, é membro da comunidade, pensando aqui numa universidade, certo? Então, a gente pode pensar, não, toda pessoa ou membro da comunidade, né, tem um nome, tem um CPF, tem um endereço, tem um telefone, e aí, para distinguir os membros da comunidade escolar ou acadêmica, nós criamos o empregado, que deve ter um número específico para empregado e um contra-cheque. Tem um aluno, onde ele não vai ter um contra-cheque, mas vai ter nota, ter disciplinas que está cursando, né? E tem os graduados, que nem tem nota, nem tem disciplina que está cursando. Ele já terminou o curso, mas mantém o registro dos graduados. Essas 3 classes aqui têm o nome, o endereço, o CPF de todo membro da comunidade que foi declarado em membro da comunidade. Porém, tem outros atributos específicos e características específicas deles. Porém, empregado é um membro da comunidade, aluno é um membro da comunidade e graduado é um membro da comunidade. Veja que aluno e graduado não tem mais subclasse, porém empregado tem 2 outras subclasses. Numa universidade tem 2 tipos de empregados, o corpo docente, que são os professores, e os funcionários. O corpo docente, né, cada professor pode estar associado a disciplinas, e os funcionários já não estão adicionados a disciplinas, estão associados a outros departamentos, aí, a outras funções. E de corpo docente, eu tenho aqueles que exercem funções de administração, administrador, e tem os professores, realmente, né, que atuam apenas como professor. Tá? Então, pode ter essas especializações, e aqui eu formei uma hierarquia. Isso aqui é a hierarquia que nós falamos em herança. E nós vamos ver mais na frente que a gente pode criar uma variável do tipo membro da comunidade e passar para ela uma instância de professor, ou uma instância de aluno, ou uma instância de corpo docente. Podemos criar uma variável do tipo corpo docente e passar para ela uma instância, né, dar um new em professor, em administrador. Porém, eu não posso dar um new funcionários para corpo docente, porque funcionário não é um corpo docente, ele é um empregado, mas não é um corpo docente. Tá? Então, essa é a hierarquia. E veja que cada classe não herda de 2, certo? Superclasse. Cada classe herda apenas de uma superclasse. E quem é que herda de object, da classe do Java chamada object? Membro da comunidade. Na verdade, todas elas, mas diretamente membro da comunidade e indiretamente todas as demais. Vamos mostrar aqui um outro exemplo, né, da classe forma. Uma observação aqui, é possível seguir as setas desde a parte inferior do diagrama até a superclasse na parte superior dessa hierarquia de classes para identificar vários relacionamentos E1. Nós vamos ver aqui, um triângulo é uma forma bidimensional, e é uma forma, uma esfera é uma forma tridimensional e é uma forma. Vamos ver isso aqui, olha aqui o exemplo da hierarquia de forma. Eu tenho 2 subclasses para forma, que são forma bidimensional e forma tridimensional. E para a forma bidimensional tem outras subclasses, círculo, quadrado, retângulo. Para a forma tridimensional tem esfera, cubo e tetraedro. Né? Então, aqui um exemplo também de hierarquia, e você pode aí pensar em várias hierarquias, né? Em vários tipos de sistemas que você pode imaginar. Tá? Vamos passar aqui. Assim, um cuidado aqui que ele está falando a gente tem que pensar de forma lógica em tipos de relacionamento herança, em tipos de relacionamento E1. Tem alguns relacionamentos que são composição ou são associações. Por exemplo, empregado e data de nascimento. O empregado tem uma data de nascimento e não é uma data de nascimento. Então, empregado com a data de nascimento forma uma composição ou uma associação simples, né? Mas talvez aqui mais forte seja a composição, e não uma herança. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Os objetos de todas as classes que estendem uma superclasse comum podem ser todos tratados como objetos como da superclasse, como eu já falei para vocês. Porém, nesta herança, você pode perceber que tem um método na superclasse que não faz muito, não é suficiente
a subclasse precisa ter aquele mesmo método, mas esse método não faz aquilo que a subclasse quer. Então, nós podemos sobrescrever um método, redefinir a implementação daquela operação de acordo com a necessidade daquela subclasse. Então, a superclasse vai ter uma implementação, outras subclasses vão herdar essa implementação e não vão mudar, vão continuar com o mesmo algoritmo, porém eu posso ter uma classe em que redefine e altera o comportamento daquele método. Tá? Então, quando o Java chamar um determinado objeto, ele vai verificar qual foi a instância que aquela variável passou a referenciar. E aí ele vai utilizar o método daquele classe referenciada, daquele objeto realmente criado, e não o da classe mãe. Ele vai analisar em tempo de execução qual método deve ser executado de acordo com o tipo que foi instanciado. Ok, e aí, pessoal, vem um negócio, né, que talvez alguns já estejam pensando. E se eu declarei membros privados, né, atributos privados aí para uma classe? A classe filha vai enxergar, vai conseguir acessar esses atributos privados ou esses métodos privados? A resposta é não, né, porque, como eu falei para vocês, né, todo método ou atributo privado não pode ser visível a nenhuma outra classe. Ele não consegue acessar, visualizar, alterar. Então vamos ter que colocar público? Não, porque tem aquele problema que nós vimos, né, de acessar e deixar inconsistente os dados. Tá? Então, o que eu faço? Tem um outro modificador de acesso chamado protected. Tá? Os membros protected de uma superclasse podem ser acessados por membros dessa superclasse, por membros de suas subclasses e por membros de outras classes no mesmo pacote. Então, uma classe protected também é um acesso de pacote, mas o principal aqui é que eu consigo permitir que subclasses possam acessar sem deixá-las públicas. Tá? O problema aqui é só que outras classes do mesmo pacote também vão conseguir acessar. Não queria nem que classe do mesmo pacote pudesse acessar. Aí você vai ter que deixar privado e o acesso apenas por métodos get e set. Tá? Mas o protected é o modificador de acesso útil no caso de herança. Tá? Acesso direto daquele atributo por meio da herança. Continuando aqui, nós temos um outro conceito aqui, passando aqui um pouquinho para frente, do super. Lembra do des? Que eu consigo acessar atributos e métodos daquele objeto, daquela classe. Pronto, agora nós temos uma possibilidade de chamar atributos e métodos definidos na superclasse, ou até mesmo construtor definido na superclasse. Tá? Por exemplo, eu redefini um método na subclasse. Mas em determinado momento a subclasse precisa chamar a implementação da superclasse e não a dela mesma. Então o que eu posso fazer? Eu posso chamar super ponto o método definido na superclasse. Então eu uso a palavra-chave super para acessar atributos da superclasse, métodos da superclasse ou o construtor da superclasse dentro do construtor da subclasse. Então vamos passar aqui e já a gente vai ter alguns exemplos de relacionamento entre superclasse e subclasse. Mas aqui algumas observações. Vamos ver agora uma implementação de uma folha de pagamento. Vamos ver um exemplo aqui apresentado no livro de uma folha de pagamento de uma empresa, onde tem os empregados comissionados que recebem uma porcentagem de suas vendas, e nós temos empregados que recebem o salário base e tem empregados que tanto recebem o salário base como são comissionados. Então, existem esses três tipos de empregados nesta empresa. Vamos ver aqui como tratar a herança em Java com esse exemplo aqui desses empregados nesta empresa. Então, olha só, aqui os termos usados, os nomes dessas classes são em inglês, tá? Então, nós temos aqui, ó, Commission Employee. Employee em inglês é empregado, ok?
Então ele vai criar aqui uma classe chamada empregado comissionada, Commission Employee. Se eu só declarar essa classe, né, automaticamente ela vai herdar da classe ou vai estender a classe Object. Então, Commission Employee herda métodos de Object, tá? Como equals, hashcode, toString, clone, são métodos da classe Object. Se você não especificar explicitamente qual classe uma nova classe estende, a classe estenderá Object implicitamente. Mas você pode definir também explicitamente, se você quiser, como está nesse exemplo aqui, ó. Mas isso não é necessário. Mas veja só uma coisa interessante. Qual é a palavra-chave utilizada para herdar, fazer uma herança em Java? Ó, é a palavra-chave extends. Então, olha só, public class commission employee. Eu quero dizer que essa classe é um objeto, é um empregado. Então, extends a superclasse que ele vai herdar. E aqui ó, foi definido os atributos, né? Primeiro nome, último nome, número social, que seria o nosso CPF, a quantidade de vendas semanais que ele fez, né? Gross sales, e a taxa de comissão daquele funcionário. Tem um construtor aqui para receber os dados, né, do funcionário, do comissionado. Tem aqui os getters e setters, tá? Todos eles aqui. Né? Tem aqui uma validação sobre o número total de vendas, né? Valor de vendas. E é feito um cálculo aqui da taxa de comissão, que dependendo da taxa, né, ele recebe esse valor, não, aqui ainda é a configuração, né? A taxa tem que ser entre 0 e 1, né? Que aqui é de 0 a 100%, mas está tratando de 0 a 1, né? 0,1 que é 10%, 0,2 20% e 1 é 100%, tá? Então tem uma validação aqui, e aqui nós temos o método que faz o cálculo de quanto é que aquele funcionário vai receber, o método earnings. Ele verifica a taxa de comissão dele multiplicado pelo total o valor das vendas. Se ele tem uma taxa de 10% e vendeu 1.000, ele vai receber R$100. Se ele vendeu 10.000, vai receber R$1.000. Agora veja aqui, ó, que ele está sobrescrevendo o método toString da classe Object. Por quê? A classe Object tem um método toString que você mandar imprimir o objeto, né, ele vai imprimir na tela alguma coisa. E por padrão, a classe Object manda imprimir uma identificação do objeto em memória, que o Java dá para todo objeto que é criado, certo? Um identificadorzinho. Só que se você quiser mandar imprimir o objeto, mas imprimir outras informações, como os valores dos atributos daquele objeto, você pode sobrescrever a classe toString, tá? E colocar a implementação aqui. No caso aqui, ele está formatando uma string com nome, primeiro nome, último nome, com todos os atributos do empregado comissionado. E aí tem uma anotação em Java chamada override, aqui, ó, que você pode colocar em cima do método que está sendo sobrescrito, viu? Isso aqui é sobrescrita, novamente. É redefinição. Redefinição é sobrescrita, não é sobrecarga. Sobrecarga é quando eu tenho métodos de mesmo nome na mesma classe com parâmetros diferentes. Porém, aqui, se eu estou reimplementando um método da classe mãe nessa subclasse, eu estou sobrescrevendo ou fazendo um override. Overload para sobrecarga, override para redefinição. E eu posso usar uma anotação para deixar explícito para o programador, ou para quem vê esse código, que esse método foi sobrescrito. Então, @override é essa anotação. O Java tem várias anotações para fazer identificação de atributos, métodos e classes. Porém, aqui nós vamos tratar especificamente do override. @override, Ozinho maiúsculo. Se eu colocar um @override num método que não está sendo sobrescrito, o Java vai identificar e vai gerar um erro de compilação. Por exemplo, se eu colocar um @override em earnings aqui, sendo que a classe commission employee só herda de object, vai dar um erro. Ok?
Algumas observações. Construtores não são herdados. Tá? A primeira tarefa de um construtor de subclasse é chamar o construtor da superclasse direta, explícita ou implicitamente. Como assim explícita? Se eu chamar um super. Super, abre e fecha parênteses, passar parâmetro, se o construtor da superclasse tiver parâmetro. Então, posso chamar explicitamente ou implicitamente. Explicitamente o construtor da superclasse, ou o Java vai chamar implicitamente. Mas a primeira coisa que ele faz é chamar o construtor da superclasse. Depois que chamar o construtor da superclasse, o padrão, por exemplo, mas se tiver outro, aí posso definir explicitamente, chamar explicitamente, tá? E aí depois que chamar o construtor da superclasse, ele vai chamar o construtor da subclasse. Isso assegura que as variáveis de instância herdadas da superclasse sejam inicializadas adequadamente. Se o código não inclui uma chamada explícita para o construtor da superclasse, o Java chama implicitamente o construtor padrão, tá certo? Da superclasse. Aí explicamos já o toString, a notação override, né? Então vamos seguir aqui mais para frente. Aqui é feito um teste sobre a classe commission employee test, né? E aí são gerados os dados. Veja bem aqui, ó, na impressão, que tem um objeto employee, ó, foi criado o objeto employee, e tem um print aqui, ó, que só manda imprimir o employee, imprimindo o objeto. Quando eu mando imprimir o objeto, o que o compilador vai fazer? Vai chamar o método toString automaticamente. Se eu tiver sobrescrito, ele vai chamar a implementação sobrescrita. Se eu não tiver sobrescrito, ele vai chamar a implementação da classe Object, certo? Então, é isso que acontece. Beleza. Aí tem a outra classe, Base plus Commission Employee. Que classe é essa? É um empregado que recebe um salário base mais comissão. Bem, ele faz tudo o que o empregado comissionado faz, ou ele tem tudo que o empregado comissionado tem. Porém, ele tem uma coisa adicional, que é o salário base. Tá? Então, aqui no exemplo, o autor vai mostrar uma implementação, né, duplicando tudo, ó, só mostrando a diferença. Ó, ele não está herdando de ninguém, só do object. Ó, repetiu todo o código da classe Commission Employee, adicionou apenas aqui um atributo chamado salário base, que é a única diferença com o empregado comissionado, e fez essas únicas alterações. Ó. Veja que no construtor ele define a mesma coisa que o outro, né, só complementando aqui com o salário base. Então tem essa única diferença, get set salário base, né, e por fim eu tenho uma outra diferençazinha aqui, deixa eu voltar aqui que passei demais, que é o método earnings, que além de fazer aquilo, ó, aquele códigozinho que eu estou duplicando aqui também, ó, taxa de comissão vezes gross sales, né, ele está pegando o salário base mais a taxa de comissão. A única diferença é isso daqui, eu estou até replicando o código e correndo o risco de deixar meu código errado numa futura manutenção em Commission Employee. Tá? E aí, ó, veja como tem poucas mudanças. Então, o que eu posso fazer? Né? Não, já que ele é um empregado comissionado, eu posso fazer, aqui fazendo os testes também, a mesma coisa, mostrando que está duplicando, muita coisa é semelhante ou idêntico à Commission Employee. Então, o que eu posso fazer? Literalmente, copiamos o código da classe Commission Employee e o colocamos na classe Base plus Commission Employee. Então, modificamos a nova classe para incluir um salário base, etc. Eu não estou reaproveitando o código, estou reconstruindo a roda, né? Eu estou reinventando a roda, e isso não é interessante, né? E como é que nós podemos fazer isso? Então, o Java permite que a gente use herança para fazer esse reaproveitamento. Só lembrando, né, pessoal, existem duas formas de reaproveitar código, com associação e composição e com herança, sendo que herança é específico para os casos de relacionamento E1. Tá? Então, ó, eu vou fazer, em vez de duplicar, copiar e colar aquele código, recriar,
fazer tudo de novo, eu vou fazer com base plus commission employee extends commission employee, tá? E aí eu vou aproveitar todos os atributos e métodos já implementados em commission employee. E no caso do método earnings, eu vou apenas fazer uma pequena modificação naquela implementação já existente em commission employee. Então, olha só, adicionei apenas o salário base, porque todos os outros vão ser aproveitados, né? E no construtor, ó, eu estou pegando todos os parâmetros no construtor aqui, ó, e passando para o construtor da classe mãe, da superclasse, ó, chamando super, entre parênteses, passando o primeiro nome, último nome, número social, quantidade de venda e a taxa da comissão, e fazendo uma alteração específica, porque só o empregado, esse Base Plus Commission Employee, tem um salário base, né? Pronto, então eu só fiz o get o set do salário base e o método earnings, né? Eu fiz uma redefinição do método, mas isso eu posso fazer melhor ainda, viu, pessoal? Já vamos mostrar um código melhorado do método earnings, mas ó, estou sobrescrevendo o método earnings, dizendo, ó, ele não vai ser só taxa de comissão sobre as vendas, ele vai ter o salário base mais isso aí que também o empregado comissionado tem, apesar que esse código está repetido, ó, vamos já melhorar esse código. Porém tem um problema aqui, pessoal, né? Fizemos a alteração aqui do toString também, né? Replicando muito código e adicionando só a diferença do salário base, mas vai ter um outro problema aqui, ó, que vai dar um problema. Veja que nós estamos acessando os atributos que estão privados ainda no Commission Employee. Ou nós alteramos aqui para getSet ou mudamos para Protected. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, vários erros por causa do privado, tá? Que já expliquei aqui para vocês esse código. Então, ó, nós vamos alterar o Commission Employee para que esses atributos sejam Protected ou protegidos. Ó. O primeiro nome, último nome, etc. vão ser todos, ó, Protected, não mais privados. Então, com essa alteração, nós permitimos que Base Plus Commission Employee tenha acesso aos atributos de Commission Employee, e aí não vai mais dar erro. Só que ainda nós estamos chamando aqui diretamente aos atributos, certo? Ó, sem dar erro agora, mas ainda continuamos replicando um código aqui que a gente pode melhorar. Como nós podemos melhorar? Vai ter um exemplo mais na frente. Nós podemos fazer base salary mais super.earnings. Super.earnings vai chamar o método da superclasse, que vai retornar o valor da comissão daquele empregado, aí eu pego esse valor da comissão e somo no salário base. Essa vai ser a implementação que nós podemos melhorar aqui. Por quê? Porque depois, se eu precisar fazer uma validação, algum tratamento, alguma alteração nas comissões, eu faço em apenas um local, certo? E aí tem também a chamada ao toString, tá? Então, tem essas informações aí interessantes que nós podemos usar agora em diante também na nossa implementação e no nosso projeto banco. Vamos aqui mais para frente ver coisas importantes que nós podemos fazer. Aqui alguns exemplos, né, sugestões aqui do autor do livro, para deixar mesmo privado e usar só os getSet, até mesmo nos filhos, para deixar um encapsulamento mais seguro, tá? Mas isso aqui também depende do projeto e da forma como você implementa ou decide implementar o seu projeto onde você estiver desenvolvendo algum sistema, certo? E aqui, ó, uma melhoria no código, ó, na classe Base Plus Commission Employee. Veja, ó, get base salary mais super.earnings. Ou aqui embaixo, ó, no método toString, eu estou chamando string, né, ponto format, chamando o toString do super.toString, que é do Commission Employee, e complementando com get salary, base salary, ou seja, aproveitando melhor ainda o código existente na classe mãe, tá? Evitando duplicação de códigos. Ok. Só uma observação aqui de novo em Base Plus Commission Employee, tá certo? Para poder ficar
bem claro. Veja que o método toString, a classe base plus commission employee, ela se redefine de commission employee, que por sua vez redefine de object. Então, quando eu chamo o super aqui, eu não estou chamando o super de object, né? Só para ficar claro essa questão. Estou chamando o toString de commission employee, que o base plus commission employee está sobrescrevendo. Ok, então tem várias outras informações aqui que você pode ler nos slides ou nos livros. E tem outra observação aqui sobre construtores em subclasses. Instanciar um objeto de subclasse inicia uma cadeia de chamadas de construtor. O construtor de subclasse, antes de realizar suas próprias tarefas, invoca o construtor da sua superclasse direta. Se a superclasse é derivada de outra classe, o construtor de superclasse invoca o construtor da próxima classe acima na hierarquia e assim por diante. Aí vai chamando, né, de forma encadeada aí, né, os construtores, né, do primeiro construtor da primeira superclasse até o construtor da subclasse. O construtor de cada superclasse manipula as variáveis de instância de superclasse que o objeto da subclasse herda. Tá? Então tem essas observações importantes aí. Engenharia de software com herança, uma observação aqui. Ao estender uma classe, a nova classe herda os membros da superclasse, embora os membros privados da superclasse permaneçam ocultos na nova classe. Ele tem, mas não consegue enxergar. Tá? Você pode personalizar a nova classe para atender às suas necessidades, incluindo membros adicionais e sobrescrevendo membros da superclasse, colocando coisas adicionais, como nós já falamos aqui. Fazer isso não requer que o programador da subclasse altere o código da superclasse, né? Ele simplesmente faça melhorias na subclasse, faça uma especialização. O Java simplesmente requer acesso ao arquivo .class da superclasse. Tá? Se você está herdando uma superclasse, claro que aquele código da superclasse ou a biblioteca daquela superclasse tem que estar junto do seu código, né? Não pode estar fora do seu código, porque o compilador não sabe superclasses que não existem no seu programa, certo? Então é isso que ele está querendo dizer aqui com essa afirmação. Ok, algumas observações sobre a classe Object. Você pode encontrar nessa documentação que está apresentada aqui detalhes sobre a classe Object, né? Mas aqui tem uns métodos interessantes que a gente pode trabalhar. A gente pode fazer clone de objetos, né? Pegar tudo que tem numa classe, num objeto e passar para outro, utilizando o método clone, mas aí é bom você estudar bem esse método clone, uma interface chamada Clonable para poder utilizar corretamente o método clone. Mas, por padrão, toda classe tem um método clone, mas você tem que saber utilizar. Tem um método equals para fazer comparação de um objeto com outro. Ele vai comparar, por padrão, endereço de memória. Se você não quer que compare endereço de memória, pois você vai ter que redefinir o método equals para fazer a comparação do jeito que você considerar importante. E a documentação fornece um modelo, um exemplo de como redefinir o método equals. Tem o método finalize, tem o método getClass para pegar o nome da classe, né? Ele pega o nome da classe do objeto que está sendo utilizado em determinado momento. Então, assim, eu quero saber qual é o nome dessa classe. O nome da variável, .getClass, né? Nós chamamos esse método hashcode e vários outros métodos, inclusive o que nós trabalhamos aqui, o método toString. Ok, pessoal? Então, esse aqui é a parte teórica e vamos mostrar aqui um exemplo no projeto banco de como utilizar herança, né, de forma prática mesmo no projeto banco. Vejam aqui, pessoal, as classes que nós implementamos no diagrama de classe UNR. Olha só a herança que tem, as subclasses que tem aqui no nosso diagrama. Nós temos aqui que um gerente, ele também se comporta como um cliente, ele faz mais coisas que um cliente. Porém, ele também é um cliente do banco, né? Ele pode ter conta corrente no banco. E nós temos outra herança aqui, ó, entre conta corrente, conta poupança
elas são subclasses da classe conta. Então, tanto conta corrente como conta poupança tem número, agência e saldo, e tem os demais métodos que vocês também colocaram aí no diagrama de classe, né? Então, nós temos aqui conta poupança e conta corrente como subclasses e a classe conta como superclasse, cliente como uma superclasse e a classe gerente como uma subclasse. Vamos pegar esse exemplo aqui do projeto banco e fazer a implementação em Java agora. Então aí, pessoal, vocês veem a classe conta corrente com os atributos número, agência, saldo, taxa e histórico. Vejam que, como nós vimos no diagrama de classes, esses três atributos aqui, número, agência e saldo, vão agora fazer parte da classe conta. E aí nós podemos criar uma classe conta corrente que já é desses valores aqui também. Vejam que ele está privado. Se eu colocar como privado, a classe conta corrente não vai conseguir enxergar depois esses atributos, a não ser com os getters e com os setters que forem fornecidos pela classe conta. Então eu já vou criar esses atributos na classe conta como atributos protegidos. Então eu vou aqui, botão direito, nova classe Java, vou criar a classe conta. E eu vou pegar esses três atributos que atualmente são definidos na conta corrente e colocar na classe conta, porque são atributos mais gerais, né, mais genéricos para qualquer tipo de conta. E não só ele, o histórico também vai ser útil para qualquer tipo de conta, não só para conta corrente. Então, vou pegar aqui também o histórico e colocar na classe conta também. E eu vou colocar tudo como protegido. Protected, o número da conta, a agência da conta, o saldo. O histórico eu vou deixar privado, ok? O histórico é só para imprimir, eu vou deixar privado para que nenhuma outra conta interfira, por enquanto, nas operações da concatenação dos valores, né, a essa variável. Eu posso fornecer outra operação posteriormente, né? Depois a gente vai trabalhar melhor esse histórico, ver se deixa privado ou protegido. Vamos lá. Então, a classe conta corrente tem a taxa 0,3, tem aqui os seus atributos, os seus construtores sobrecarregados, né, como nós fizemos. E os métodos sacar, depositar, transferir, ver extrato, set número, get número, e os get e o set lá do saldo da agência e do número, eu vou levar tudinho para a classe conta. Pronto. Deixa eu ver o que mais a gente vai levar aqui. Pronto. Certo? Então, vejam só, eu tenho aqui a classe conta com esses atributos, métodos sacar, depositar, transferir, getters e setters, tá? Então, essas operações aqui vão ser também comuns, tanto a conta poupança quanto a conta corrente. Se eu sacar, a cada saque for descontado algum valor, então eu vou sobrescrever, redefinir na classe conta corrente o método sacar. Igual a gente definiu lá naquele exemplo, nos slides, o método toString. Então vamos aqui fazer para que esse negócio funcione. Veja que está dando erro agora de 7 números, 7 agências, 7 saldo. Por quê? Porque conta corrente não tem mais eles. Como é que eu faço para a conta corrente herdar da classe conta? Palavra-chave extends. E aí eu formo o nome da classe que eu estou herdando. Subclasse, palavra-chave extends, e antes de abrir a chave, você declara o nome da classe que você está herdando. E agora, 7 números, 7 agências, 7 saldo, não está dando mais erro. Se eu dar um Ctrl e clicar aqui no 7 número, ele vai chamar o 7 número de qual classe? Classe conta. Tá? Então, conta corrente é uma conta e tem esses atributos. Certo? Então, aqui é um exemplo de herança que nós vamos trabalhar. Pronto. Vamos agora criar a classe conta poupança
E por enquanto vamos deixar a informação apenas que ela herda. Depois nós vamos dar uma implementação para a conta poupança. Então, extends conta e pronto. Tá? Depois a gente vai melhorar a classe conta poupança, mas unicamente estamos dizendo agora que existe um tipo conta poupança e essa conta poupança ela é uma conta. Tá? E vamos aqui também mexer no cliente, né? Vamos fazer com que, na verdade, vamos criar uma classe chamada gerente, como tem no diagrama de classe UML. E vamos fazer com que o gerente herde de cliente, tá? Ele tem... Então, o gerente herda de cliente. Está dando erro aqui, vamos só conferir. Parecer, está dando erro de construtor. Por quê? Porque a classe cliente, vamos ver aqui, ó. A classe cliente, ela não tem um construtor padrão. Tá? Ela só tem um construtor que recebe 3 parâmetros. Então, o gerente tem que informar esses valores. Então, eu vou criar aqui, ó, um construtor para a classe gerente. Pronto. E esse construtor para a classe gerente vai receber os mesmos parâmetros de cliente, ó, o nome, o CPF e qual é a conta. Certo? Qual é a conta dele. Mas, veja só, eu não vou receber uma conta corrente, vou receber um mais genérico ainda, vou receber uma conta. Tá? E aí eu vou passar, como é que eu chamo o construtor da classe da superclasse? Com super. Ó, super, vou passar o nome, o CPF e essa conta. E aí vai dar erro, não é? Vamos fazer com que o cliente também possa receber qualquer tipo de conta. Depois a gente vai ver como passar contas específicas aí. Vamos fazer logo isso aqui, né? Ó, o 7 conta recebe uma conta corrente, depois nós vamos alterar. Se eu quiser forçar que seja uma conta corrente, ó, eu faço essa conversão aqui. Mas por enquanto isso não é seguro. Isso não é seguro, tá certo? Depois vamos mostrar como fazer isso de forma segura, porque pode ser que ele passe uma conta poupança. Conta poupança não é conta corrente, então não vai conseguir fazer a conversão aqui. Então o que eu vou fazer? O cliente, ele vai ter conta. Conta corrente ou poupança, tanto faz. Eu vou passar qualquer conta para ele. Então, ó, onde tiver conta corrente aqui em cliente amarrado, eu vou dizer que é apenas conta. E se a conta for nula, aí sim eu crio automaticamente uma conta corrente para o cliente. Veja aqui, ó, o atributo conta é do tipo conta, mas eu posso colocar para ele uma referência de uma conta corrente ou de uma conta poupança. Tá? Então, eu posso passar qualquer subclasse que essa variável vai conseguir referenciar tranquilamente. Ok? Então, olha só, passei a conta para ele, né? Então, o gerente está chamando o construtor da classe cliente, que é a sua superclasse. Se eu clicar aqui, ó, em super, abriu o construtor de cliente. Então, vamos fazer um pequeno teste aqui, só para poder a gente... Aqui no pacote visão, eu vou criar um pequeno testezinho para a gente entender esse funcionamento aqui, ó. Vou criar aqui, ó, herança teste. Pronto, criamos o herança teste. Vou criar aqui o método main. Olha só, public static void main string args, e aqui eu vou colocar meu código. Veja que, como está em pacote diferente, eu tenho que fazer importação. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só, eu vou dizer, eu quero criar uma conta, tá? Fez a importação, ó. Essa conta pode ser uma conta corrente ou uma conta poupança. Professor, eu posso criar uma variável do tipo conta corrente? Pode. Uma variável do tipo conta poupança? Pode. Mas a gente vai aprender agora a trabalhar de forma mais genérica, trabalhando a partir das superclasses, tá? Então, eu posso fazer
Imagine que eu solicitei uma informação do usuário, né? Tipo de conta. E aí, 1 para conta corrente, 2 para poupança. Tá? Imagine que inicialmente ele tem formato 1. Aqui eu posso fazer, se tipo de conta igual a 1, aquele que quer criar, eu posso fazer C igual a 1000, conta corrente. Tá? Se não, se for um outro tipo de conta, e só existe outro tipo igual a poupança, eu posso fazer C igual a 1000, conta poupança. Olha só que legal. Tá? E aí, dependendo do valor do tipo que for passado, eu posso chamar, tanto faz o sacar, tanto conta corrente como conta poupança tem o sacar, tá certo? Eu posso, eu quero sacar R$100. Da onde? Da poupança ou da conta corrente? Depende da referência que você tiver nesse instante aqui. Se a referência passada para C for conta corrente, ele vai sacar da conta corrente. Se a referência for o tipo conta poupança, ele vai sacar da conta poupança sem nenhum problema. Tá certo? Vamos aqui só imprimir a classe que ele tem em determinado momento, para vocês terem ciência. Olha só, vou chamar c.getClass.getName. GetClass é aquele método herdado da classe Object, certo? Então veja que toda classe que eu crio em Java, ele herda de Object. Então vamos ver aqui, o tipo 1 é para entrar aqui, pega esse tipo conta corrente, é para imprimir o nome completo aqui da classe conta corrente. Vamos executar. Olha só, meu banco.modelo.conta corrente. Se eu informar aqui, por exemplo, 2, vamos ver agora. Aí, meu banco.modelo.conta-poupança. Legal, né? Pronto, isso aqui vai ser muito útil para polimorfismo, o assunto que nós vamos ver na próxima videoaula. Beleza, pessoal? Então é isso, podem fazer e vamos depois testar cliente, gerente, quando implementarmos um pouco melhor aqui o nosso projeto banco. Pronto, pessoal. Então esse é o nosso assunto de herança na orientação a objetos. Não é um assunto complicado, é um assunto apenas que requer atenção e que seja aprendido todas essas palavras-chave, esses comandos e essa ideia para aplicação do conceito de herança. Tá? Então, façam a lista de exercícios que vai ser proposta agora para vocês. Qualquer dúvida também comuniquem na sala de virtual que estaremos respondendo sempre que possível. Tá bom? Estudem. Leiam o capítulo de número 9, estudem bastante para vocês dominarem esse assunto e para quando chegar em polimorfismo não termos dificuldade, porque depende desse assunto de herança. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e bons estudos.